Livro de Ruth, capítulo 1, diz assim: No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, veio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos com a sua esposa, ao menos por algum tempo, aliás, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Até aqui. Amém? Naqueles dias nos dias que foram escritos o livro de Ruth, Juízes, enfim, não haviam reis, mas juízes. E Deus é quem levantava os juízes para que eles governassem, para que eles julgassem as causas de Israel. E o livro de Ruth é a história de um drama familiar, como a gente leu. É a história de um drama familiar. E nesse drama, a gente pode ver alguns problemas, como crise financeira, podemos ver problema de imigração, doença, morte, viuvez, pobreza e até mesmo amargura. Porque lá na frente, se você ler, tem um momento da vida de Noemi que ela fica amargurada. Mas ao mesmo tempo que a gente veja esses problemas, nós também vimos no livro de Ruth a força da amizade entre as 2 mulheres, a beleza da providência, a recompensa da virtude, né? E o comprometimento de Ruth com Noemi e principalmente o comprometimento de Ruth com Deus. Podemos ver isso também. A gente não veja só os problemas, mas veja também coisas lindas que aconteceram na vida dessas mulheres. E o livro de Ruth, ele foi escrito num período, o período mais turbulento que Israel já passou. Um período que durou aproximadamente 350 anos, que começou depois da morte de Josué, e só terminou na coroação do rei Saul. Então foram um período de 350 anos. Um período bem difícil que Israel passou. Porque nesse tempo, Israel ele vivia como um elevador, né? Vamos comparar com um elevador. Horas eles caminhavam para cima e horas para baixo. Eles viviam subindo e descendo. Por quê? Porque horas eles pecavam contra Deus e eles despencavam, né? Caminhavam para baixo. E aí, nos momentos de amargura, de aflições, de desespero, eles lembravam de Deus, lembravam das coisas que Deus já tinha feito, dos livramentos, das bênçãos, e eles voltavam novamente seu coração para Deus, e Deus os livrava. Por isso que Deus levantava os juízes. Eles se rebelavam contra Deus e depois voltavam novamente. Mas, na verdade, eles não voltavam verdadeiramente. Não voltavam de coração, sabe? Porque a busca deles por Deus era apenas para que Deus aliviasse as suas aflições, aliviasse os seus desesperos, aliviasse a sua dor. E aí, quando isso acontecia, eles novamente voltavam
a caírem nos mesmos pecados. E essa realidade de escassez, ela chegou a Belém de Judá. Deus os disciplinava de várias maneiras, de várias formas. E a fome era uma das formas que Deus usava para disciplinar Israel. Porque era um povo que vivia desobedecendo a Deus, um povo que esquecia rapidinho das coisas que Deus já tinha feito. E eles voltavam sempre nos mesmos pecados. E o pecado que mais predominava era o pecado de idolatria. Tinha outros pecados, mas o pecado de idolatria era o que predominava no povo de Israel. Eles acabavam adorando outros deuses, estátuas, enfim. Eles caíam sempre nos mesmos pecados de idolatria. E essa família que nós lemos, ela morava em Belém de Judá, cidade do pão. Era uma cidade do pão, onde um dia faltou pão. Era conhecida como a cidade da provisão, cidade de fartura. Mas um dia, ela não teve mais nada para oferecer. A cidade deixou de ser um celeiro para ser um lugar vazio, um lugar de desespero e fome. Uma cidade que antes matava a fome de todas as pessoas, agora estava com o seu celeiro vazio, extremamente vazio. E a fome, então, foi a causa, até então, a fome foi a causa que levou Elimeleque a descer com a sua família para a cidade de Moabe, os moabitas. Porém, logo depois que eles chegaram na cidade de Moabe, Elimeleque morreu e deixou Noemi viúva com os seus 2 filhos. Seus filhos, depois de um tempo, a Bíblia não diz quanto tempo levou, mas ao todo tempo que eles chegaram e elas voltaram depois sozinhas, foram 10 anos. Mas a Bíblia não diz quanto tempo levou depois da morte de Elimeleque, que os filhos casaram. Mas eles se casaram com moabitas. Moabe era uma terra de paganismo. E eles acabaram se casando com moças pagãs. Porque Moabe era uma terra pagã. E eles, depois de um tempo também, os filhos de Elimeleque, os filhos de Noemi, também morreram. E restou apenas Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth. Essas mulheres, primeiro, elas foram conectadas pelos laços familiares. Amém? Elas se conectaram primeiro como nora e sogra. Foram laços familiares. Mas depois, elas foram conectadas pela dor. Porque Noemi tinha perdido o seu marido, depois perdeu os seus filhos, e as noras perderam o seu sogro e o seu marido. Então elas foram conectadas também pela dor, pela viuvez e pela solidão. Noemi, ainda estando em Moabe, ela ouviu falar que a terra de Belém de Judá, estava provendo novamente, que Deus tinha abençoado aquela terra. E ela ficou sabendo. Então, ela ficou sabendo que Belém estava totalmente restaurada. Então, ela se despede das noras para voltar para sua terra. Porque ela ficou sabendo que lá tinha voltado a ser como antes. Deus tinha restaurado Belém, a fome havia passado, Deus estava abençoando aquela cidade. Então ela decide voltar. E para a gente fazer essa introdução rápida, inicialmente ela tentou ir sozinha, mas elas quiseram ir, mas depois Noemi insistiu e Orfa acabou ficando na sua terra e apenas Ruth acompanhou Noemi e foi morar em Belém com a sua sogra. Muito interessante a gente analisar aqui o comportamento de Ruth, né? Porque ela acompanhou a sua ex-sogra, ela já não era mais nada dela, porque o que unia elas era o filho, e o filho já tinha morrido.
né? Então, eu fico assim pensando, e é interessante a gente pensar do comportamento que Ruth teve em acompanhar essa mulher, que já não era mais nada sua. E ela foi para uma terra, para ela, era uma terra desconhecida. Belém era desconhecida para ela. E deixando para trás a sua parentela, a sua terra, os seus costumes. Ele deixou para trás a sua família, mãe, pai, irmão. E é interessante a gente ver esse comportamento de uma mulher querer deixar essas coisas para trás que era importante para ela. Foi assim que ela vivia naquele lugar, era um lugar familiarizado, ela estava acostumada com a cultura. Mas é interessante a gente pensar que Ruth, ela não só se comprometeu com Noemi, mas ela também estava comprometida com Deus. Que lindo. Eu acredito que nesse meio tempo em que ela conheceu seu marido, ela casou e o tempo que ficou viúva, foi o tempo suficiente para ela ouvir falar do Deus de Israel. Foi tempo suficiente para ela aprender alguma coisa com Noemi. Eu acredito que Noemi deva ter falado muito de Deus para sua nora, para as duas. E eu acredito que a semente que Noemi tenha lançado no coração de Ruth tenha germinado. Porque eu só entendo desta maneira. Pelo comportamento dela, nós vimos que essa semente germinou no seu coração, na sua vida. Porque ela quis deixar tudo para trás. Ela deixou tudo para trás para seguir com sua ex-sogra para uma terra desconhecida, uma terra que ela não conhecia ninguém. Ela não sabia o que ia esperar por ela. Ela não tinha proposta de emprego em Belém. Ela não tinha nada. Mas ela decidiu ir. Então, eu acho interessante que Ruth, ela não só estava comprometida com Noemi, mas o seu comprometimento também era com Deus. E apesar de Ruth ser moabita, de uma cultura pagã, Deus alcançou ela. Deus alcançou o coração de Ruth. Sabe por quê? Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não olha para a cor, para a raça, para a etnia, para a língua, né? Ele não olha para o país. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos. Deus ama a todas as pessoas. O Senhor, ele não é preconceituoso. Não importa o nível da sua escolaridade, não importa se você é formado, se você tem a 4ª série, não importa se você é de uma classe social baixa, média ou alta, se você é morena, se você é branca, negro, não importa. O Senhor, ele ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas. E ele olhou para Ruth e deu a ela uma oportunidade dela sair daquela terra, de deixar para trás aquela cultura pagã, aquela terra de pecado. Porque os moabitas, eles eram muito pagãos, eles acreditavam em muitas coisas que ia contra Yahvé, ia contra Deus, ia contra o povo de Israel, as leis de Moisés. Deus também, assim como ele estava olhando para Ruth, como ele olhou para Ruth, o Senhor olhou para mim e para você também. O Senhor também está olhando para você. Assim como o Senhor alcançou Ruth, o Senhor também nos alcançou nessa noite. O Senhor também olhou para mim e para você. E Ele também está nos dando uma oportunidade. O Senhor está nos dando uma oportunidade de deixar para trás velhos hábitos, coisas que nos afastam de Deus. Ele está nos dando uma oportunidade nessa noite de a gente deixar antigos costumes, coisas que nos afastam dele,
coisas que não acrescentam em nada na nossa vida, mas que nos roubam dele. O Senhor também está nos dando a oportunidade, a mesma que Ele deu para Ruth. E Ele está dando essa mesma oportunidade para a gente deixar para trás aquela vida de engano, aquela vida de pecado, aquela vida de mal conduta, aqueles hábitos ruins. O Senhor, Ele também está nos alcançando nessa noite, porque Ele tem vida para nós, e vida em abundância. O Senhor, Ele tem uma vida nova para mim e para você, e o Senhor, Ele quer que nós vivamos assim. O Senhor quer que nós vivemos essa vida que Ele tem para nós. Ele quer levar você à verdadeira terra do pão. Ele quer que você tenha vida e vida abundante. O mundo, ele não tem este pão que Jesus tem. O pão que o mundo oferece, ele é um pão contaminado. Ele não mata a nossa fome. É ilusório. É um alimento que não sacia a nossa alma. Você sabe que quando ou você já foi, ou você ainda vai, mas que quando você chega lá, você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E no outro dia você pensa, não adiantou de nada. Que grande engano, que mentira. Eu não quero isso para mim. Porque é uma vida de engano, é uma vida que não leva a gente, pelo contrário, nos afasta dos propósitos de Deus. E acredite, Deus, Ele tem um propósito para cada. O Senhor tem um propósito para cada uma que está aqui. Você não nasceu por nascer, pegou Deus de surpresa, aí ela nasceu, o que eu vou fazer agora? Não, antes de você ser gerada no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha gerado você no coração dele. O Senhor já tinha gerado você no coração dele. A sua história já estava escrita antes mesmo de você estar no útero da sua mãe. Então o Senhor, Ele tem um propósito para cada uma de nós. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Nele nós encontramos sustância, alimento espiritual. Nós encontramos vida. As pessoas que não têm Jesus, elas apenas existem. Mas as pessoas que têm Jesus, elas vivem. Porque é diferente de existir e viver. Você vive quando você tem o dono da vida habitando dentro de você. E Jesus é esse pão, é esse alimento que nós precisamos diariamente na nossa vida. Ruth, com certeza, ela ficou triste, porque ela tinha perdido seu marido, ela tinha perdido seu futuro, mas de alguma forma ela não havia perdido a sua fé. Fé que ela sabia que estava dentro de Noemi. Fé que ela via que habitava dentro de Noemi, mas que dividia agora um espaço de amargor. Porque Noemi, em um momento determinado do livro de Ruth, Noemi se encontrou amargurada, triste, porque ela havia perdido seu marido e seus 2 filhos. Mas Ruth, ela sabia que essa fé morava na vida de Noemi. Fé que Noemi mesmo havia passado a Ruth ao longo dos dias em que passavam conversando a respeito de Deus. E aos poucos a fé de Noemi tinha se tornado a fé de Ruth. Noemi, ela havia se tornado a família de Ruth. Mais do que aquelas pessoas que lhe deram a luz. Noemi tinha passado a ser a família de Ruth. Ruth agora não estava mais comprometida com aquelas pessoas, com aquela cidade pagã, com aquela cultura. Ruth não estava mais comprometida com essas coisas. Ruth estava comprometida com Deus e em seguir Noemi. Em sair daquela cidade, em deixar aquele lugar de pecado e ir para Belém. E ela disse: onde você ir, irei eu.
teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Sabe, Deus, o Deus de Noemi, passou a ser o Deus de Ruth. Aquela mulher, ela conseguiu transferir uma fé para Ruth. Aquela mulher conseguiu transferir um coração cheio de fé para a vida de Ruth. E ela disse isso: aonde você ir, irei eu. Porque o teu povo agora vai ser o meu povo e o teu Deus agora é o meu Deus também. Ruth estava dizendo assim: Noemi, você me mostrou quem é o seu Deus e eu não quero mais voltar a adorar outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Você me abriu os olhos e agora eu não quero mais saber de adorar deuses. Agora eu quero adorar somente o Deus verdadeiro. Era isso que Ruth estava falando. Jesus mesmo disse o seguinte: aquele que deseja me seguir, deixai pai, deixai mãe, riquezas, bens. Jesus não estava dizendo que você nunca mais vai ver o seu pai, nunca mais vai ver sua mãe, que você não vai mais precisar de dinheiro, porque a gente ainda precisa para poder comer. Mas o que Jesus estava dizendo é que você precisa deixar de adorar o que os teus pais adoram. Você precisa deixar de praticar o que os teus pais praticam. Você precisa renunciar a algumas coisas para me seguir. Não tem como a gente falar de cruz e não falar de renúncias. A cruz é renúncias. Quando eu falo de cruz, eu posso ter certeza que eu vou precisar renunciar a coisas. Porque para viver com Cristo, para ter uma vida com Ele, eu preciso deixar algumas coisas para trás. Eu preciso deixar de viver algumas coisas que eu tenho vivido. Eu preciso renunciar a algumas coisas para poder seguir Jesus. Eu não posso viver com Jesus e viver no mundo. Eu não posso vir na igreja na quarta e na quinta eu ir tomar cerveja num bar ou ir num... Gente, eu nem sei o que falar. Baile não existe mais, né? Gente, eu nunca fui, então me ajudem. O que tem hoje, assim, é discoteca? Não, né? Baile, não tem baile. Pub? Meu Jesus amado, gente, isso eu não sabia. É pub? Pub? E o que mais? Mailing. Misericórdia? Né? Tá, mas é só isso que existe hoje. Não tem mais baile, nem... Eu também não sei. Não sabem? Vocês não sabem? Meu Deus, vocês estão muito crente. Uau! Tô impressionante. Então, não tem como eu viver duas vidas. Não tem como eu querer viver com Cristo, mas querer viver com um pé no mundo. Não tem como eu viver com um pé na igreja e um pé no pub. No mailing. Não tem como. Porque uma vida com Cristo é uma... Eu preciso deixar práticas erradas para trás. Eu não posso seguir uma vida de cristianismo, de Cristo, de verdade, para viver duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso viver uma vida em cima do muro. Eu não posso ficar com um coração partido, metade aqui, metade lá. Jesus, Ele te quer por inteira. Ele não te quer pela metade, Ele te quer por inteira. Porque Ele não morreu por você pela metade. Jesus morreu por inteiro. Ele se entregou por inteiro, porque Ele te ama. E Ele deseja que você tenha uma vida com Ele. Então, Ele não te quer pela metade, Ele te quer inteirinha, com tudo que você tem, os teus defeitinhos, as tuas bardas, as tuas manias. O Senhor, Ele te quer por inteira, porque Ele também se deu por inteiro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ruth,
estava comprometida com Deus. O Deus de Noemi havia se tornado o seu também. Ruth estava comprometida em ajudar uma pobre viúva, sua ex-sogra Noemi. Ruth foi para os campos de Boaz coletar as espigas que caíam nas beiradas do caminho. Ruth, ela se fez serva, talvez até se sentindo humilhada, por de repente estar ali coletando espigas, restos que os ceifeiros deixavam cair. Talvez ela até se sentindo humilhada. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Na minha terra eu não estaria passando por isso. Na minha terra eu estaria na mesa dos meus pais, comendo com fartura. Na minha terra tinha isso, tinha aquilo. E agora eu vim para uma terra diferente, uma terra que eu não conheço ninguém. Deixei tudo para trás, deixei a minha vida mansa para trás. E agora eu me encontro aqui, pegando o resto de espigas que os outros deixam cair, para sustentar a mim e a minha ex-sogra. Quando eu tive a oportunidade de me livrar da sogra, eu acompanhei ela, né? O que eu estou fazendo aqui? Gente, deixa eu dizer algo para você. Parece que lá no mundo tem fartura, parece que lá no mundo tem abundância, tem coisas boas, tem coisas maravilhosas. E parece que quando você vem para Cristo, você tem que passar por algumas coisas. E sabe, mas a gente não pode se enganar aqui. Porque é no reino de Deus que nós temos fartura. Talvez, quando a gente transiciona, vai ter alguns desertos na nossa vida, vai ter algumas coisas que Deus vai mexer. Deus vai mexer em algumas áreas da nossa vida. O Senhor, Ele vai começar a tirar coisas de você. Coisas que te atrapalham, coisas que estão roubando a sua vida e você nem sabe que está roubando a sua vida. Porque o diabo, ele é traiçoeiro. Ele faz você pensar que você tem uma vida maravilhosa. Você tem uma vida e que aqui você vai ter tudo. Não. Isso é um terrível engano. Porque somente com Jesus nós vamos ter vida em abundância. Somente com Jesus nós vamos passar a viver. Porque lá no mundo a gente só existe. Com Jesus a gente vive. Mas o Senhor, Ele trabalha em nós. Ele vai começando a remover coisas que estavam camufladas. Coisas que te machucavam, coisas escondidas. Você entende o que eu estou falando? E o Senhor, Ele começa a transformar você de dentro para fora. E foi isso que aconteceu com Ruth. Mas ela se colocou no lugar de serva. Ela passou por aquilo, ela se submeteu. Quando a gente se compromete com Deus e com o reino de Deus, a gente se coloca nesse lugar de ajudar pessoas, a gente se coloca nesse lugar de ser servo. Deus também, Ele se compromete com a gente. Pode ter certeza disso. Assim como Deus guiou o seu povo até a terra prometida, Ele guiou Ruth para o campo de Boaz. Da mesma forma que Ele fez cair maná do céu, Ele as alimentou com a sua misericórdia. Assim como Ele fez jorrar água da rocha do deserto, Ele fez nascer amor no coração de Boaz por Ruth. Assim como o Senhor se comprometeu com Ruth, porque ela havia deixado para trás aquela vida de paganismo, aquela cultura pagã, deixou para trás tudo aquilo que ameaçava a sua vida com Deus. O Senhor também irá fazer o mesmo com aquelas que decidem se comprometer com o Senhor e segui-lo. Amém? O Senhor, Ele se compromete apenas com mulheres que estão comprometidas com Ele. Ele não se compromete com pessoas que não são comprometidas com Ele, com o seu reino.
o Senhor só se compromete com aquelas que se comprometem com Ele, com o reino dEle. Mulheres comprometidas, o seu comprometimento com Deus trouxe redenção, trouxe resgate. O fruto do seu ventre trouxe redenção. Quem diria que Ruth, ela iria colher espigas justamente nos campos de Boaz, o seu resgatador? Porque Boaz, ele era parente do marido de Noemi, ele era parente de Noemi. E Boaz, ele pôde resgatar Ruth. Naquele tempo se usava essa palavra, porque se um parente não resgatasse uma viúva, ela não poderia se casar com mais ninguém. Então, o Senhor, Ele tem os seus meios, e Ruth foi parar justamente nos campos do seu resgatador. E eu quero dizer para você, que hoje você veio parar aqui no campo do resgatador Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer resgatar você. O Senhor, Ele quer resgatar você. Deus, Ele tem os seus planos e os seus meios de fazer as coisas acontecerem. O Senhor, Ele tem os seus jeitos, os seus modos de fazer as coisas acontecerem, o seu tempo de fazer as coisas acontecerem. Quem diria que Ruth pararia no campo de Boaz, do homem que resgatou ela, que tirou ela daquela vida de viuvez, daquela solidão. Deus a fez sorrir novamente e devolveu sua esperança. Ruth era uma mulher comprometida e Noemi uma conselheira. Ruth, ela parava para ouvir os conselhos de Noemi. Mulher que já tinha vivido algumas experiências da vida. Ruth, ela parava para ouvir os conselhos de Noemi. Esse livro de Ruth é um livro bem pequeno. E eu quero te encorajar a tirar um tempo essa semana para ler ele inteiro, para você entender. Ele tem apenas, acho que 4 ou 5 capítulos, se eu não me engano. Ele é curtinho, pequenininho. E eu quero te aconselhar a ler esse livro, porque você vai ver até onde, com mais detalhes dessa história. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Onde nós temos procurado conselhos? Onde você tem procurado conselhos? Quando você está passando por alguma coisa, onde você tem procurado conselhos? O que você tem ouvido? Você tem buscado conselhos em qualquer pessoa que te dá conselhos opostos daquilo que Deus te diria? Ou você tem buscado conselhos de pessoas que têm Deus? Pessoas que têm uma vida de oração? Você tem buscado conselhos de pessoas que você sabe que têm uma vida reta, que tem caráter? Você tem buscado conselhos de uma mulher que você sabe que tem um casamento alinhado, que tem uma família alinhada, e você sabe disso? Você tem buscado conselhos em pessoas que são idôneas, de bom caráter, de boa índole? Ou você tem buscado conselhos por aí? Aonde nós temos buscado conselhos? Você tem procurado ouvir Deus? Você tem procurado ouvir o Espírito Santo? Onde nós estamos buscando referências? Aonde você tem se espelhado? Que referência você está vendo? É uma referência boa para você? Tem feito bem para você? Tem feito diferença na sua vida? Ou quando você está numa crise conjugal, você vai procurar uma amiga e ela fala: se separa mesmo. Se divorcia. Não fica mais com ele desse jeito. Se ele não mudar, né? Chuta o balde. É isso aí. Aonde nós temos procurado conselhos? O que nós temos ouvido tem nos edificado? Nós temos que cuidar o que a gente escuta.
Busque conselhos de pessoas que oram. Busque conselhos de pessoas que são idôneas. Pessoas de caráter, que você sabe que tem criado a sua família, os seus filhos num caminho maravilhoso, que são exemplos para você. Busque conselhos no lugar certo. No final do livro de Ruth, nós vemos ela colhendo as bênçãos por ter acatado os conselhos de Noemi, de uma mulher sábia. Ruth, ela se casou com Boaz, se tornou mãe de Obed, que foi o pai de Jessé. Olha só, Ruth, uma mulher pagã, cujo coração Deus alcançou, casou-se com Boaz. Tiveram um filho chamado Obed. Esse filho Obed teve um filho que se chamou Jessé. E esse Jessé teve um filho que chamou Davi, que mais tarde veio se tornar rei. E depois teve um filho chamado Salomão, que não houve homem mais sábio na terra. Do ventre de Ruth. E Ruth, ela fez parte da linhagem de Jesus. Ruth, ela fez parte da linhagem de Jesus. Uma mulher. Está vendo por que eu disse que Deus não faz acepção de pessoas? Deus escolhe mulheres improváveis. Deus escolheu você e eu para um propósito. Um grande propósito. Deus escolheu Ruth naquele tempo, naquela geração, para fazer parte da linhagem de Jesus. E olha, uma mulher ex-pagã, uma moabita, ela tem o nome dela num livro da Bíblia. Uau! O que Deus faz com a gente? Tudo que Ruth precisou fazer era se comprometer. E ela se comprometeu. É isso que o Senhor está buscando para nesses tempos, mulheres comprometidas. Mulheres que se comprometem com Ele e com o reino dEle aqui na terra. Aleluia! O Senhor, Ele está buscando mulheres comprometidas. Como Ruth, que deixou tudo para trás. Ela deixou aquela vida, aquela cultura, deixou os parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E ela se comprometeu integralmente com Deus. E é isso que o Senhor procura nesses tempos. Mulheres que se comprometem com Ele. Mulheres que se comprometem com a verdade. Mulheres comprometidas com a sua família. Mulheres comprometidas na igreja. Mulheres comprometidas com projetos sociais. Mulheres comprometidas com pessoas carentes. Mulheres comprometidas em falar a verdade, em viver a verdade. O Senhor, Ele busca por mulheres que se comprometem, que não têm medo de se comprometer. O Senhor, Ele busca por mulheres que se falam sim, elas não voltam atrás, elas são comprometidas em cumprir a sua palavra. Se você disse sim, se você disse eu vou fazer, faça, cumpra a sua palavra. Muitas vezes a gente quer que Deus cumpra o que Ele prometeu, mas a gente não cumpre algumas coisas que a gente prometeu também. E o Senhor, Ele quer que a gente seja comprometidas. Mulheres comprometidas com a verdade. Mulheres comprometidas com Deus, com o reino de Deus. Mulheres que não têm medo de se comprometer com Deus e com o reino dEle. Amém? Glória a Deus, você entendeu? Ruth é uma inspiração para nós, de deixar para trás tudo que nos afasta de Deus. Ruth, ela nos inspira a deixar todos os dias alguma coisa.
E deixa eu falar para você, todos os dias a gente vai ter que deixar alguma coisa. Todos os dias a gente vai ter que renunciar a alguma coisa. Viver uma vida com Cristo implica em renúncias. Todos os dias eu preciso deixar algumas coisas. Ruth é uma inspiração para nós, para deixar tudo para trás. Tudo que nos afasta de Deus e de colher as bênçãos do Senhor, aquilo que Ele tem para cada uma de nós. Sabe, quando eu escolho viver uma vida de integridade, quando eu escolho viver uma vida de renúncias, quando eu escolho viver uma vida com Cristo, o Senhor, Ele me alcança com muitas bênçãos. O Senhor, Ele me alcança com a sua bondade. O Senhor, Ele derrama bênçãos sobre a nossa vida. E foi o que Ruth fez. Ela renunciou coisas, ela deixou para trás e ela colheu bênçãos. Ela colheu bênçãos de Deus. E a minha oração é que se levantem mulheres como Ruths, mulheres comprometidas com Deus. Minha oração é que se levantem mulheres comprometidas com a verdade. Mulheres que não se deixam enganar e não enganam. Mulheres que falam a verdade, vivem a verdade. Comprometidas com Deus e também com o seu reino aqui na terra. Eu quero convidar você a se levantar do seu lugar. Fique de pé comigo. O Senhor, Ele está chamando mulheres comprometidas. E eu quero convidar você nessa noite a se comprometer com o Senhor ainda mais. Às vezes a gente só quer colher as bênçãos, mas a gente não quer passar pelo trabalho de comprometimento. A gente não quer passar pelo trabalho de plantar, de regar, de cuidar. A gente só quer colher. Mas eu quero dizer para você que a alegria da colheita elimina a dor do plantio. E muitas vezes a gente vai plantar chorando. Muitas vezes a gente vai plantar com dor no coração. A gente vai passar por algumas coisas, mas quando você começar a colher, aquela alegria daquela colheita vai eliminar toda a dor que você passou lá atrás. Eu quero dizer para você a não retroceder, mas avançar todos os dias. Nós temos um alvo e esse alvo se chama Jesus Cristo. E nós vamos alcançar esse alvo um dia. Nós vamos estar morando com Ele no céu. Eu quero, enquanto nossos ministros começam a cantar aqui, eu quero convidar você que trouxe uma amiga, uma conhecida, uma parente, eu quero convidar você a chamar ela para vir aqui na frente e a gente orar juntas. Eu quero convidar você a... Fale com ela aí, vamos lá, vamos orar juntas. Não deixa ela vir sozinha, vem com ela. Pra gente chorar juntas, pra gente orar juntas. Pra gente se comprometer juntas. Todas nós precisamos nos comprometer. E cada vez mais diminuindo. Porque importa que Ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. Orem juntas, orem uma pelas outras. Abrace ela. Ministre no coração dela. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por Pai, eu oro por essas mulheres que estão aqui na frente. Senhor, que deram um passo aqui, que estão se comprometendo com o Senhor. A minha oração é que se levantem mulheres comprometidas com a verdade. Senhor, que nessa geração
tenha muitas mulheres comprometidas com o Senhor, comprometidas com a família, que não terceirizam a criação dos seus filhos, que não terceirizam a educação dos seus filhos para creches, escolas ou professores, mas que assumam a responsabilidade, se comprometam em educar os seus filhos, em ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Mulheres que se comprometam com o seu casamento, mulheres comprometidas com o seu casamento, que não terceirizam o seu casamento para o seu marido, outras pessoas ou para um líder. Mulheres que se comprometem a fazer o casamento dar certo. Mulheres comprometidas com o seu esposo. Mulheres comprometidas com a verdade. Mulheres comprometidas. Em nome de Jesus eu oro para que se levantem mulheres comprometidas com a sua palavra, que não voltam atrás depois de tomarem uma decisão, de falarem sim, mas que avancem. Mulheres que vão para a frente, mulheres comprometidas com a sua palavra, mulheres comprometidas quando dizem sim para o Senhor, que não voltam atrás, mulheres comprometidas com o seu propósito. Em nome de Jesus eu oro por mulheres comprometidas com a oração, mulheres que irão se comprometer daqui para frente num quarto de oração, mulheres comprometidas a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Eu oro para que ao saírem daqui, elas saiam daqui comprometidas com o Senhor, a viver uma vida de integridade, uma vida comprometida com o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que se levantem Ruths, mulheres que se comprometem em ajudar os outros, mulheres com um coração contrito e quebrantado. Eu oro para que se levantem Ruths, comprometidas com as outras pessoas e comprometidas com o Senhor. Mulheres dispostas a deixarem coisas para trás, mulheres dispostas a fazerem renúncias, mulheres que vão renunciar coisas que a roubam de Deus, coisas que roubam ela de viver uma vida com o Senhor. Eu oro para que se levantem Ruths, mulheres comprometidas com o Senhor, mulheres que não retrocedem e que realmente conseguem deixar para trás, renunciar e seguir uma vida com o Senhor. A minha oração é que se levantem mulheres comprometidas a viver uma vida com o Senhor e também uma vida de renúncias. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor as ajude, que o Senhor fortaleça elas. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fortaleça as tuas filhas. Nos momentos, Senhor, em que elas se sentirem fracas, que ao mesmo tempo que elas se sentirem fracas, elas se sintam fortalecidas pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que elas sejam curadas agora. Eu libero cura nas emoções delas. Em nome de Jesus, aonde há um coração chorando, angustiado, que haja um renovo, que haja uma cura nesse coração, que haja uma transformação de dentro para fora, que haja vida em abundância. Em nome de Jesus, eu libero que onde está um coração machucado, destruído, aflito, angustiado, haja renovo, haja cura, haja mudanças. Em nome de Jesus,
que ao saírem daqui elas saiam transformadas. Senhor, se há alguma coisa que aprendem, eu oro por libertação, que todas as muralhas, que todas as correntes caiam por terra agora em nome de Jesus. E essa mulher passa a ser livre. A partir de hoje ela será livre, livre no Senhor. Em nome de Jesus, eu arranco ela dessa prisão agora. Eu arranco ela dessa prisão agora. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre. Nada mais vai prender você, nada mais vai segurar você, vai aprisionar você. O Senhor te fez livre para viver uma vida de liberdade. Seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Derrama um bálsamo sobre os corações, Senhor. Derrama um bálsamo sobre os corações. Aquela mulher que perdeu a esperança, que ela volte a ter esperança em nome de Jesus. Aquela que perdeu o ânimo, que ela saia daqui renovada, cheia de ânimo, cheia de força em nome de Jesus. Eu libero isso sobre a vida delas, Pai. Em nome de Jesus. Traz cura, Senhor. Aquela que está enferma na vida física, em nome de Jesus. Eu libero cura no físico agora. Seja tocada pelo Senhor agora. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba força, receba ânimo da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor, sobre elas um óleo quente. Derrama sobre esse coração um óleo quente, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz uma obra, Senhor, na vida dela. Dessa mulher, dessa mãe, Senhor, em nome de Jesus. Que ao sair daqui, Senhor, ela saia renovada, ela saia curada, ela saia cheia de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está ao seu lado. Libere palavras proféticas sobre ela. Libere palavras de bênção sobre a vida dela. Libere palavras da parte de Deus sobre a vida dela. Diga a ela o quanto ela é importante para o Senhor. Diga a ela o quanto ela é amada pelo Senhor. Diga a ela que Deus tem um plano na vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoada, seja alcançada pelo Senhor em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pelo Pedro, um bebezinho que nasceu com a moleira aberta, Senhor. Filho da Jade, que está no hospital, nasceu há 3 dias. Pai, alcança o Pedro agora em nome de Jesus. Senhor, que essa moleira venha fechar agora em nome de Jesus. E que essa mãe possa vir aqui, Senhor, testemunhar do milagre que o Senhor fez na vida do bebê dela. Em nome de Jesus. Lá, Senhor, naquele quarto de hospital, nós liberamos a cura para aquela criança em nome de Jesus. Você crê? Diz amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você está grata? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ter agora um momento muito especial, um momento de janta, um momento de comunhão. Mas antes a gente vai encerrar com a música. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim.
Levante as suas mãos assim. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Deus te abençoe.